Olá, vamos ao terceiro capítulo do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Esse capítulo se chama Desenvolvimento Mediúnico. E ele começa assim: os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, eu me valia de todas as folgas nos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário nas atividades de comunicação. E o devotado amigo disse: hoje à noite você observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. É o que a gente sempre fala, né? Quando a gente chega no centro, o trabalho deles já está de muito começado. E a gente chega no oba-oba, né? Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos no círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior proporção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos da nossa cooperação. E depois de longa pausa, ele continuou: é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Mais uma vez, ele deixa claro que como a gente é, né? Chegamos em cima do horário, somos displicentes e não entendemos a real importância do trabalho. Por isso, eles conseguem ajudar muito mais os desencarnados do que aos encarnados. Percebeu que ele disse que os trabalhadores já tinham começado muito antes dos encarnados chegarem ao centro? Nesse instante, né, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto, continuou ele, né? Um senhor de espessos bigodes dizia: veremos hoje, se temos boa sorte. E um rapaz comentou: não tenho vindo com assiduidade às experiências porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão, sem resultado algum? É pena a dificuldade desencorajadora, de fato, respondia outro senhor. E uma senhora de boa idade disse: me parece que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Há quantos meses procuro em vão me desenvolver? Em certos momentos, sinto vibrações especiais intensas junto de mim, mas não passo de manifestações iniciais. A conversa continuou interessante e pitoresca, diz André Luiz, né? Ou seja, eles continuavam metendo o pau nos espíritos como se eles estivessem fazendo a parte deles. E aí André continua: decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor, o encarnado, né, proferiu tocante prece no que foi acompanhado por todos os presentes.
18 pessoas se mantinham em expectativa. E Alexandre explicou: alguns pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático. Esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão. O azeite da boa vontade pura, sem a preparação necessária, a excursão daqueles que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos das sombras. Alcançam grandes sensações e esbarram na perplexidade dolorosa. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente. E para subir, o espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Dirigindo-se de maneira especial aos circunstantes, o instrutor recomendou que observássemos. Ficou ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em profundo silêncio. Alexandre me ofereceu um vigoroso auxílio magnético e olhei com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, parecia uma reduzida semente pouco luminosa. E o instrutor me aconselhou gravemente: repare o aparelho genital. Fiquei estupefato, ou seja, surpreso, né? As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por enxurrada de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais. Invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídeo, onde absorviam famintas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros no mesmo trabalho de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Alexandre, percebendo o meu pensamento, né, sem que eu tivesse perguntado nada, ele falou: não, André, não temos sobre os olhos o espiroqueta de Chadin, ou seja, o bacilo da sífilis, nem qualquer nova fórmula suscetível de análise material ou bacteriologista humano. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Ou seja, esse candidato ao trabalho estava desequilibrado nos prazeres sexuais. O Dicionário Médico do Mundo não os conhece, o Alexandre falando para o André, né? E na ausência da terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamamos de larvas, simplesmente.
têm sido cultivados por esse companheiro não só pela incontinência dos domínios das emoções próprias, através das experiências sexuais variadas, mas também pelo contato com as entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele. Entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita estar ouvindo remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo nos exames da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera lógica, ele admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Ele esquece de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro do nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma totalmente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais fracas do que havia sido terríveis incógnitas para mim, no capítulo da formação das doenças em geral. Não saíra de meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava a psicografia. Então, tudo, sexualidade, mediunidade e saúde, são consequências do espírito sobre a matéria. Já ouviu falar que a tristeza cura alguma doença? Não, né? Muito pelo contrário. Pessoas tristes pioram o estado de saúde física, porque a mente está concentrada em coisas negativas, então não absorvem a luz que vem do alto. Tá? Então, feito esse parênteses, né? Vamos lá, que ele se aproximou de outra pessoa agora, né? Então ele diz assim: observe esse amigo, não sente um odor característico? Efetivamente, ao redor daquele rosto pálido, percebia a existência de atmosfera menos agradável. O corpo parecia um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Notava-se a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Ele deveria usar alcoólicos em quantidade regular. Vale-me da oportunidade para notar suas singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os lugares do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até o bolo fecal. O fígado enorme me espantava. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada, terrível engurgitamento, ou seja, dificuldade de fazer a deglutição. Os lobos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas.
Foi então que Alexandre explicou com grave entonação: os alcoólicos o aniquilavam vagarosamente. Você está examinando as anomalias menores. Esse companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. A medula trabalha inutilmente para melhorar os valores da circulação. Os centros genitais se esforçam em vão para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Os rins trabalham em vão na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo, ou seja, o álcool, anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam células hepáticas. Profundas alterações modificam as disposições do seu sistema nervoso vegetativo. E se não fossem as glândulas sudoríparas, talvez fosse impossível a continuação da vida física. Ou seja, se ele não eliminasse pelo suor, ele já tinha desencarnado. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade, tão grande que não pude esconder o meu assombro. Em seguida, o instrutor me colocou ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la atencioso, ele acrescentou: repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava da sua organização mental, e desde o primeiro instante notei as deformações físicas. O estômago estava horrivelmente dilatado e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se enormes anomalias. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, mas sim um vasto alambique cheio de pasta de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles observava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal, ou seja, até o início do intestino. Semelhantes parasitos atacavam os sucros nutritivos com assombroso potencial de destruição. Observando a minha estranheza, o orientador falou em meu socorro: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, exagerada, né? Tornando-se presa de seres de baixa condição. E porque eu me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar diante dos ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: diante desses quadros, você pode avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais
e fez o culto da razão pura, se esquecendo de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Diante da eclosão dos conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do Espiritismo, que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária. E não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer: o espiritismo cristão é a revivência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, portanto, significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo, ou seja, limpar o corpo, abrir mão do ódio, da raiva, do ciúme, de todos esses sentimentos que a gente já está cansado de saber. E ele continua: dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. Quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro, ou seja, onde começa um e termina outra, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais prendem a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode pensar de mediunidade construtiva, sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Oh, exclamei. E por que motivo não dizem tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu e falou: não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados, doentes. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Nos compete ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito.
para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. Os tributos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que os seus passos sejam vacilantes no caminho, tudo faremos por defendê-los contra a perigosa malha do vampirismo. Então, dividimos as sessões mediúnicas em duas partes: as de aprendizado e as de trabalho mediúnico. Muitas entidades desencarnadas são auxiliadas nessas reuniões. E André, nesse capítulo, fala para gente que os benefícios que a equipe oferece são muito mais frutíferos para os desencarnados do que para nós. Ele diz, inclusive, que os encarnados muito pouco ou quase nada aproveitam daquilo que o mundo espiritual quer nos oferecer. Ele descreve um grupo mediúnico nesse capítulo, né? Que estão em aprendizado e que eles estão decepcionados por não estarem se desenvolvendo. Alexandre está querendo mostrar que as capacidades psíquicas que tanto queremos ter são, na verdade, conquistas nossas, são frutos do nosso esforço pessoal. As criaturas esperam muito do mundo espiritual, mas elas ignoram a necessidade da renúncia, do esforço, da perseverança. Mediunidade é meio, é ponte. É necessário subirmos ao encontro deles e não ficar esperando que eles desçam até nós. Ele cita alguns exemplos. No primeiro, ele mostra que o candidato é viciado em sexo, portanto, sua criatividade está comprometida. E ele diz que a luz é fraca. Nós achamos que a espiritualidade é uma coisa e física é outra. E Alexandre diz que não. Nossa conduta, nosso moral faz parte da nossa evolução. Portanto, tudo é espírito. O corpo não funciona sozinho. Tudo o que afeta o equilíbrio é imoral. O odor que o André falou, que ele percebeu no candidato, que tinha desvios alimentares, não era um odor físico, era um odor moral. Num outro livro, André diz que se morre muito mais do excesso da alimentação do que da falta dela. Aí, André percebe um outro odor em um outro candidato, que era o odor alcoólico. Da mesma forma que o outro citado, é o excesso que está comprometendo o físico. E ele entende que o grupo se queixa sem razão, porque não está fazendo a sua parte. Os espíritos estão ali para ajudar, mas eles não têm capacidade para captar e para assimilar o que o mundo espiritual quer nos oferecer. A mensagem é cristalina, mas o vaso é sujo, e o vaso, estando sujo, contamina a água cristalina. E Alexandre diz, todos eles são vítimas desses bacilos psíquicos, ou seja, vírus fabricado pelo psiquismo que atua em nosso perispírito, em nosso físico, comprometendo a saúde física. Mediunidade é uma coisa, mediunidade com Jesus é outra. Mediunidade é um fenômeno natural, orgânico. Mediunidade com Jesus é equilibrada. Allan Kardec
no livro dos médiuns diz: o bom médium não é aquele que se comunica facilmente, é aquele que, por sua conduta moral, é simpático fluidicamente aos espíritos bons. Para o indivíduo ter uma mediunidade saudável, é necessária uma boa conduta. Quando Alexandre diz atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer boa refeição de modo algum, significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais prendem a alma nos círculos inferiores. Então, pensemos nisso. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.